Bom dia! Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, apostila do terceiro bimestre. Hoje daremos início ao módulo 27, apostila aberta na página 386. Vamos estudar função, dependência entre variáveis. Vamos lá? Você já ouviu várias vezes em nossas aulas a palavra padrão. Já trabalhamos com a palavra padrão. Estudar padrões sempre instigou o ser humano e, em especial, os matemáticos, que buscam criar suas leis de formação. Então, ao analisar um padrão, nós vamos buscar criar leis de formação. O que são essas leis de formação? As leis de formação são uma fórmula que podem traduzir um padrão. Atualmente, os fractais são exemplos de padrões que nos instigam por sua beleza. Então, aqui nós temos imagens de fractais. Mas, afinal, o que são fractais? Fractais são formas que contêm dentro de si cópias menores delas mesmas e assim sucessivamente. Os fractais não são estudados pela geometria euclidiana, mas pela geometria fractal. Tem um ramo próprio para estudar os fractais. Então vamos lá, continuando. Desde os anos iniciais, você vem trabalhando com sequências envolvendo regularidades e padrões. Então, nós já trabalhamos com sequências, essas sequências possuem regularidades e padrões, buscando estabelecer uma lei de formação ou uma fórmula para representá-las. Então, nós vamos, no módulo 27, analisar sequências, analisar essas sequências buscando regularidades e padrões e transformando essas regularidades e padrões em uma lei de formação. Nós vamos encontrar uma fórmula ou lei de formação, que é a mesma coisa, que traduza essa regularidade, esse padrão, dentro de uma determinada sequência. Para que seja possível identificar qualquer elemento da sequência dada. Então, nós vamos ter uma sequência, vamos analisar as regularidades nessa sequência, vamos montar uma lei de formação e com essa lei de formação será possível identificar qualquer elemento na sequência dada, não apenas os primeiros, qualquer elemento em qualquer posição. Por exemplo, qual seria a lei de formação da seguinte sequência? Nós temos a figura 1 formada por 2 quadradinhos. Nós temos a figura 2 formada por 4 quadradinhos. Nós temos a figura 3 formada por 6 quadradinhos. Nós temos a figura 4 formada por 8 quadradinhos. E aí, será que vocês já descobriram dentro dessa sequência uma regularidade, um padrão? Vamos lá então. Você pode enunciar, traduzir essa lei com palavras ou símbolos. Então, uma sequência, ela pode ser escrita através de uma lei de formação. Lei de formação ou fórmula tem o mesmo significado. Essa lei pode ter palavras ou símbolos, ou os dois juntos. Por exemplo, o número de quadrados é o dobro do número que representa a posição. Então, nós já temos uma regularidade, um padrão. O número de quadrados é o dobro do número que representa a posição. Figura 1, posição 1. O dobro de 1, 2.
quadradinhos. Figura 2. Está na posição 2. O dobro de 2, 4 quadradinhos. A figura 3 está na terceira posição. O dobro de 3, 6 quadradinhos. A figura 4 está na quarta posição. O dobro de 4, 8 quadradinhos. Então, assim, para uma figura N, esse N representa qualquer número, né? Qualquer número de posição. O N, o total de quadrados. Então, imaginem aqui a figura N. A figura N está na posição N. Para qualquer total de quadrados, ela será dada pela o T, que é o total de quadrados, 2 vezes N. Então, imaginem uma figura 10. A figura 10 está na 10ª posição. Então, a figura que está na 10ª posição, ela terá quantos quadradinhos? O dobro de 10. 2 vezes 10, 20 quadradinhos. Então, nós acabamos de montar a lei de formação. Então, T é igual a 2 vezes N. O T, que é o total de quadradinhos, é igual ao dobro do número que representa qualquer posição. Há, portanto, uma dependência entre a posição de figura e o número de quadrados que a compõem. Aqui, nós temos uma dependência. Uma depende da outra. O total de quadradinhos, ele depende da posição da figura. Quanto maior a posição, maior o número de quadradinhos que compõem a figura. Agora, então, há uma dependência entre a posição da figura e o número de quadrados que a compõem. Grifem porque é bastante importante. Você também vem estudando sobre a proporcionalidade. Já aprendeu não só a resolver problemas, como também a representar graficamente grandezas proporcionais. No caso da proporcionalidade direta, há uma dependência entre as duas grandezas. Então, grifem para recordar. No caso da proporcionalidade direta, ou seja, no caso de grandezas diretamente proporcionais, há uma dependência entre as duas grandezas. Vamos analisar aqui mais um exemplo. Por exemplo, o percurso de uma pessoa que corre a 2 quilômetros para ser representado no quadro ou no gráfico abaixo. Então, analisem comigo agora a página 387. Tempo: 1 minuto. 1 minuto, distância percorrida, 2 quilômetros. O tempo agora é 2, o tempo dobrou. A distância percorrida também dobra. O dobro de 2, 4. O tempo é 3. Agora, se o tempo é 3, o que vai acontecer com a distância percorrida? Ela será o dobro de 3, 6. Porque a cada minuto são percorridos 2 quilômetros. 1 minuto, 2 quilômetros percorridos. 2 minutos, 4 quilômetros percorridos. Em 3 minutos, 6 quilômetros percorridos. Em 4 minutos, o dobro de 4, 8 quilômetros percorridos. Então, vocês percebem que o tempo vai aumentando, a distância também vai aumentando, e elas são grandezas proporcionais. Então, analisem comigo. Nós temos aqui um gráfico que representa o tempo e a distância. Vamos marcar esses pontos no gráfico. 1, que é o tempo, 2, que é a distância. Então, nós temos aqui o 1 e o 2, esse pontinho aqui. Depois, tempo 2, distância 4. O 2 e o 4, que será nesse pontinho aqui. Depois, nós temos o 3 e o 6. O 3 e o 6, mais um pontinho. Distância 4,
tempo 4, distância 8. Então, o 4 sobe até o 8. Nós ligamos do início, no tempo 0, a distância percorrida é 0. A pessoa está parada e não percorreu nenhuma distância. Então, começamos aqui no 0, 0 e ligamos até o ponto 4 e 8. E nós temos aqui esse segmento de reta que representa a dependência, a relação de dependência do tempo e da distância. A distância D a ser percorrida num determinado tempo T qualquer. Então, agora nós vamos montar a lei de formação. A distância percorrida D maiúscula, representada pela letra D maiúscula, a ser percorrida num tempo T, o tempo T está representado pela letra T minúscula, qualquer será dada pela relação. A distância é igual ao dobro do tempo. Então, D é igual a 2 vezes o T. Observe que as grandezas distância e tempo são diretamente proporcionais. Como nós sabemos que a distância e o tempo são diretamente proporcionais? Nós já vimos isso. À medida que o tempo aumenta, a distância também aumenta na mesma proporção. Do 1 para chegar no 2 foi multiplicado por 2. Do 2 para chegar no 4 também foi multiplicado por 2. Ocorreu uma multiplicação por um mesmo valor, grandezas diretamente proporcionais. Do 1 para chegarmos no 3 foi multiplicação por quem? Por 3. Do 2 para chegarmos em 6 também foi uma multiplicação por 3. Então, as grandezas estão aumentando na mesma proporção. Do 1 para chegarmos no 4 foi uma multiplicação por 4. Do 2 para chegarmos no 8 também foi uma multiplicação por 4. Então, aqui nós temos as duas grandezas, tempo e distância, aumentando na mesma proporção. Iniciamos neste módulo a sistematização desses conteúdos que já foram abordados anteriormente, ampliando nossos conhecimentos sobre dependência entre as variáveis que representam as grandezas. Agora vamos lá. Dependência de uma variável em relação a outra. Nós vamos analisar quando e como uma variável ela depende de outra, dentro de uma regularidade, dentro de um padrão. Número 1, explorando padrões. Considere as 4 primeiras posições da sequência a seguir. Nós temos figura 1, posição 1, um círculo. Na posição 2, nós temos 1, 2, 3 círculos. Na posição 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 círculos. Na posição 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos. Letra A. Complete o quadro relacionando a posição da figura à quantidade de elementos. Então, nós temos a posição 1, 2, 3, 4, que estão aqui. É só contar a quantidade de círculos em cada posição. Depois, nós temos que descobrir um padrão, uma fórmula, uma lei de formação e descobrir o total de elementos da quinta, da sexta e da 15ª posição. E depois, com N representando a posição e T representando o total de elementos, montar a lei de formação dessa sequência. Então, vamos lá, como fica? Figura posição 1, 1 elemento. Posição 2, 3 elementos. Posição 3, 5 elementos. Na posição 4, 7 elementos. Então, nós temos aqui 1, 3, 5, 7. Na posição 5, serão 9 elementos. Na posição 6, serão 11 elementos.
Na posição 15 serão 29 elementos. Qual é a regra? Primeiro observem, nós temos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 29 são números ímpares. E um número ímpar, ele é representado pelo dobro de um número par. Então, 2 vezes o n aqui, menos 1. Será que essa é a nossa lei de formação? 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Deu certo. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Então, acabamos de descobrir a lei de formação. É o dobro da posição, menos 1. O dobro de 5, 10. Menos 1, 9. O dobro de 6, 12. Menos 1, 11. O dobro de 15, 2 vezes 15, 30. Menos 1, fica 29. E o n? Fica 2 vezes n menos 1, que é igual a quem? Ao total de elementos t. Então, o t, que é o total de elementos, é 2 vezes o n menos 1. Então, letra B. Chamando o de t, o total de elementos, em uma posição n qualquer, escreva a fórmula geral ou lei de formação. Alguns exercícios falam fórmula geral, outros exercícios falam lei de formação, tem o mesmo significado. Então, nós temos que escrever a fórmula geral ou lei de formação que relaciona a posição da figura com o total de elementos. Então, o total de elementos, T, é igual a 2 vezes n menos 1. É o dobro da posição, menos 1, ok? Anotem aí, é muito importante. Prontinho. Já descobrimos a fórmula geral ou lei de formação. Agora, vamos para a letra C. Na letra C, a pergunta é: quantos elementos tem a figura que ocupa a posição 57 nessa sequência? Como nós vamos fazer para descobrir? Nós vamos utilizar a fórmula. Nós temos que o T é igual a 2 vezes n menos 1, certo? Então, o T, que é o total de elementos, é igual a 2 vezes quem? Eu quero a posição 57. Então, o nosso n é 57. Então, é o dobro de 57 menos 1. 2 vezes 57. 2 vezes 57, 114. Então, nós temos que o T é igual a 114 menos 1. 114 menos 1, ficamos com 113 elementos. Sendo que vocês poderiam resolver aqui direto. 57 vezes 2, 114, menos 1, 113, ok? O importante é que vocês façam algum cálculo para representar o raciocínio de vocês. Então, a figura da 57ª posição tem 113 elementos. Continuando agora. Letra D. Se uma figura tem 57 elementos, qual é a posição que ela ocupa na sequência? Vocês podem resolver aqui de duas maneiras. Resolver a equação pegando a lei de formação, 2n menos 1 igual a 57. Resolver através de uma equação. Então, eu coloco 2n menos 1 igual a quantos elementos? Igual a 57. Nosso T é 57. Ou nós podemos também resolver pensando na operação inversa. Aqui você subtrai 1 na lei de formação. Então, aqui nós vamos fazer a operação inversa, adicionando 1. 57 mais 1,
58. Depois, aqui na lei de formação, é uma multiplicação por 2. Para descobrir qual é a posição, você faz a operação inversa, que é a divisão por 2. Então, 57, operação inversa de menos 1, mais 1. 57 mais 1, 58. Depois, operação inversa da multiplicação, divisão. 58 dividido por 2, 29. Então, a figura que tem 57 elementos está na 29ª posição, na posição de número 29. E vocês poderiam resolver também uma equação, 2n menos 1 igual a 57. Chegariam ao mesmo resultado. Letra E. Analise a veracidade das seguintes afirmações, considerando a fórmula que você escreveu no item 1b. Então, de acordo com a nossa fórmula, nós vamos responder se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Primeira, a posição da figura depende do total de elementos. A posição depende do total de elementos? Não, gente. É falsa. É o total de elementos que depende da posição da figura. Então, a posição da figura depende do total de elementos? Não, essa afirmação é falsa. O nosso padrão é da seguinte maneira: o total de elementos depende da posição da figura. Analisem comigo. O total de elementos, ele depende da posição da figura. Então, a primeira afirmação é falsa, a segunda afirmação é verdadeira. Somente a segunda afirmação é verdadeira. O total de elementos depende da posição da figura, ok? Anotem aí. Por hoje é só. A questão 2, sobre a borda do tanque, nós faremos na nossa próxima aula. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo. Me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!